Vamos lá. Quem achou, acompanha. Quem não achou, só ouça, tá? Vamos lá. Efésios capítulo 2. Diz assim, ó. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo no curso desse mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aí. Feche os teus olhos rapidinho. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com meus irmãos e com as minhas irmãs. Peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida para que não venha ser eu a falar, mas sim o Teu Santo Espírito, que a Tua palavra venha tocar em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acho melhor eles ficarem lá na sala. Eles não vão conseguir ficar quietinhos, não. Liga a televisão para eles ver lá. Bom, pessoal, hoje é a terceira mensagem na nossa série, Reforma Protestante. Você pegou as 3 já, não? Pegou só a última, né? Então a gente está fazendo uma série, e essa série é baseada, são 5 mensagens, tá? E essas 5 mensagens cada mensagem vai falar de um alicerce da fé cristã, né? Da Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? É o que hoje chamamos de Evangelho. Os evangélicos, né? Existe o catolicismo, existe o Evangelho. Os evangélicos têm essa nomenclatura de protestante. Já ouviu esse termo? Protestante, nunca ouviu? Preenchendo dados. Você qual é a sua religião? Você é católico, protestante? Pois é, o evangélico, nós, igreja, somos chamados de protestante. Tem toda uma história por causa disso, né? Eu não tenho como resumir tudo aqui, mas depois, se você quiser dar uma olhada na gravação, tá tudo explicado, eu acho que super vale a pena. Depois, vocês podem, se quiser, pode mandar o link para a gravação. Mas, ao longo dessas 5 mensagens que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando os 5 pilares da fé cristã. O que é pilar, Larissa? Imagina uma casa. Toda casa, toda construção é construída em cima de quê? Colunas, pilares, né? Fundação. O que acontece se eu construir uma casa sem nada disso, Edivânia? Cai? Assim, do nada? Desmorona. Então, eu posso até construir uma casa sem coluna, sem vinha, só botar um tijolinho em cima do outro. Vai dar certo por um tempo? Vai. Mas se vier uma tempestade forte? Tchau, né? E isso é o que acontece, muitas das vezes, na vida do crente, principalmente novo convertido. Provavelmente vocês já conhecem pessoas que hoje não são cristãs, não são crentes, não são nada, vivem a vida de boa. Você pergunta, você já foi da igreja algum dia? Já fui. Já conhece gente assim? Já fui da Assembleia, já fui da Batista, já fui da Universal, já fui. Mas por que você saiu? Porque isso, porque aquilo, porque eu briguei com um, briguei com o outro, e cada um vai ter uma história para contar. Gente, isso, infelizmente, é muito comum. Então a pessoa entra para a igreja, ouve de Jesus e fala, caramba, é isso que eu quero. Eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma vida, eu quero agradar a Deus. Mas aí, ela começa a construir a sua vida com Deus em cima de nenhum alicerce. Em cima de nada. E aí, quando vem o primeiro problema, quer seja financeiro, quer seja familiar, quer seja de um casamento, ou às vezes até algum conflito dentro da própria igreja, que na igreja não é um lugar, só tem santo. Santo só no céu.
A igreja é formada por pessoas pecadoras, como todo mundo. Sim ou não? Então vai ter problema. O pastor pode uma hora falar uma coisa de desagradável, você vai ficar chateado com ele e faz parte da vida. Né? E aí a pessoa sai. Por que isso acontece? Porque não há... A pessoa começa a vir para a igreja e começa a construir um relacionamento com Deus, ok? Só que esse relacionamento é construído sem nenhum pilar. E aí, uma hora ou outra... aquilo que você começou a construir vai o quê? Desabar. E a pessoa vai para a igreja. Às vezes a pessoa até para de beber, de fumar. Você vê a pessoa, poxa, tá ali, tá legalzinha. E do nada, quando você pisca o olho, você fala, ué, você voltou a beber? Ah, larguei tudo. Já viram assim? Larga tudo e parece que nunca nem entrou na igreja. Né? Então é interessante a gente abordar esses assuntos. Então o primeiro pilar que a gente falou no primeiro culto, a semana retrasada, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pilar fundamental. Então só para recapitular, só para relembrar um pouco. Quem foi que decidiu isso? Quem foi que enxergou isso dentro da própria Bíblia? O que a gente chama de reformadores. Né? Então, no primeiro século, quando construiu-se a igreja medieval, que era o que a gente já conhece hoje por igreja católica, né? Era uma única igreja. Jesus volta para o céu, deixa os apóstolos para continuarem a missão de Jesus. Né? Um determinado momento da história, nasce a igreja católica como uma única religião de todo o império. Né? Mas com o passar do tempo, essa igreja foi se perdendo a palavra de Deus, por N motivos que a gente comentou no culto. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, por exemplo. Né? Só quem tinha acesso era o alto clero. E mesmo que as pessoas tivessem acesso, a Bíblia era escrita em latim. Ninguém sabia latim. Aliás, as próprias missas, até poucos anos atrás, eram feitas em latim, você já viu. Né? A pessoa não entende nada. Vai para a missa para poder a palavra de Deus, ela fala um monte de coisa em latim, aí não sei nem o português. Né? Então, com o passar do tempo, a igreja foi saindo daquele propósito original que Jesus deixou para os seus apóstolos. Até aqui tranquilo, certo? E aí, um determinado momento da história, homens, padres, né, monges, estudiosos, pegaram a Bíblia e falaram, não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Isso aqui que estão fazendo está errado, não tá? A Bíblia está dizendo o contrário. E aí, essa revolta, né, originou o que a gente chama hoje de reforma protestante. Né? Houve um descolamento. A única igreja que existia era o catolicismo. Houve uma separação. E aí surge o que a gente já conhece hoje como grupo de evangélicos, digamos assim. Tá? Érico, onde você quer chegar com isso? A partir daí, criou-se 5 pilares, que são os 5 solas que a gente costuma dizer. O primeiro foi sola escritura. Qual a ideia do sola escritura? A palavra de Deus é suficiente, porque naquela época os padres tinham uma autoridade que eles mesmos otorgavam para si mesmos da mesma natureza da Bíblia. Então se a Bíblia falava alguma coisa, tinha importância, mas o padre poderia dar uma outra ordem em cima da Bíblia que teria a mesma importância. Então era mais ou menos assim, ô padre, eu quero ser salvo, a Bíblia diz que eu vou ser salvo? Vai. Jesus morreu na cruz para você ser salvo? Morreu. Então é só isso? Não. Você tem que pagar uma penitência, você tem que rezar um texto, você tem que fazer isso. Senão, você não vai. A gente falou isso tudo detalhadamente no primeiro culto. Então, quando o reformador olhou para isso aqui, não. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus está acima de qualquer igreja, de qualquer pastor. Então, você tem um pastor que você admira na internet da vida. Nossa, eu gosto desse homem pregando e tal. Veja se ele está pregando isso aqui. O cara está pregando muito, mas está pregando um monte de coisa que não está aqui. Ó, corre. Senão você vai estar cometendo o mesmo erro que aquela igreja lá atrás cometeu. Então, a nossa vida precisa estar pautada na palavra de Deus. As nossas decisões, nossos relacionamentos, toda a nossa vida precisa estar pautada aqui. Esse é o primeiro pilar, palavra de Deus. Semana passada falamos sobre o segundo pilar. Estou só resumindo, tá, gente? Segundo pilar, que é o quê? Quem lembra? Pai, vocês são ruins de lembrança, hein, velho? Não, não precisa ser no latim, pode ser em português. Como é que ela fala? Pois, ora pois. Segundo pilar, fé. Fé. Um cristão que segue a Cristo e não tem fé, não faz sentido. O que é fé? É você ter a certeza, a gente até falou isso, né? É você estar aqui, o chão está aqui, você dá um passo sem ver o chão. A pessoa que não tem fé, ela fala o quê? Eu preciso ter o chão para eu dar um primeiro passo, para não cair.
pessoa que tem fé, não, ela tem certeza que o chão vai vir quando ela fizer isso. Precisa ver, Né? É a certeza de fato que você não está vendo. É fé. Por exemplo, se a gente está aqui servindo um Deus que a gente não está, é loucura, né? A gente está batendo palma, está cantando, pô, não estou vendo, não tem ninguém aqui. Tem que ter fé. Para que ele está aqui? Recebendo a nossa adoração. Falando aos corações de vocês através desse pobre pecador. Fé. Para a gente acreditar em algo que não está vendo. E a gente aprendeu da semana passada na Bíblia, não é coisa minha, vocês viram, está na Bíblia. Inclusive um dos motivos que todo culto, já viu um culto evangélico, tem que ter Bíblia. E é por isso? Abram suas Bíblias. Por que isso? Porque houve um tempo que isso não podia. Então o padre pregava. Gente, sempre assim, não, ó, é isso, Deus mandou falar isso. Aí você perguntava, ô padre, mas tá escrito aonde isso? Não interessa, tá escrito, eu sou o padre, tô mandando. Você vai questionar? Você vai ficar... Não, vai pagar a penitência. Não, desculpa, padre, desculpa. Era um negócio, eles usavam, infelizmente. Eu tô falando história, tá bom, gente? Não tô aqui, ele tá falando mal. Não, é história, fato. Podem pesquisar à vontade. Então, por isso que hoje tem esse costume, abra a sua Bíblia. Por quê? Para vocês verem o que está sendo pregado. E eu até disse semana passada e vou repetir hoje de novo. O dia que eu tiver aqui, não estiver pregando coisas que está na Bíblia, vão embora. Ou ore para Deus me salvar. Porque isso não pode acontecer. A nossa vida tem que estar aqui. A palavra de Deus está aqui, não está no meu achismo. Não está na minha vida, história de vida. Minha história de vida não tem nada de bom para contar. Mas aqui tem histórias de Deus para abençoar a vida de vocês. Muito bem. Então, segundo pilar, fé. Você acreditar que Deus existe, que Deus te deu perdão, que Deus quer te amor, que Deus quer te salvar. Fé. Muito bem. Hoje a gente vai falar do terceiro pilar. De novo, são coisas que a gente precisa construir no nosso relacionamento com Deus para que a gente não venha a ser destruído quando vier uma tempestade. Porque, afinal de contas, tempestade todo mundo tem, sim ou não? Todo mundo. Não importa se é crente ou se não é. Três. Estou falando para você? Então, são pilares, ou seja, são coisas que a gente precisa aprender e viver na nossa vida para que a gente tenha um relacionamento sólido com Deus. Para que quando vier tempestade, quando vier problemas, tentações severas, a gente está firme, a gente não cai. A gente fica firme. O pessoal olha, caramba, como é que a Ivânia passou por tudo isso e ainda está de pé? É Deus. Porque a gente construiu nosso relacionamento nesses pilares. Então, primeiro, escritura. Segundo, fé. Terceiro, hoje, vamos falar de graça. Quem já ouviu essa palavra? Graça. Graça. O que é graça, Eric? Bom, vamos lá. Vamos voltar para o primeiro século. Qual era a ideia de salvação que era ensinada nas igrejas? Era assim. Marisa, você quer ir para o inferno, Marisa? Não. Você quer ser salva? Glória a Deus. Jesus morreu por você, sabia? Para você ser salva, sabia? Glória a Deus. Você é feliz por isso? Beleza. E aí ela pergunta assim, então, Jesus morreu, então, tô de boa, né? Então, não. Jesus morreu na cruz para você ser salva, beleza, mas tem que fazer alguma coisinha, porque olha só, Jesus morreu, foi uma morte feia, hein? Jesus deu a sua própria vida. Então, você tem que merecer essa salvação. Faz sentido? Aliás, essa questão de merecimento, ela é presente na nossa vida desde que a gente se entende por gente, sim ou não? Pensa no Natal. Tem criança, por exemplo. Vocês têm filhos. Chega a época de Natal. O seu filho pede o quê? Eu quero uma bicicleta, um tablet, não sei o quê. Uma casa da Barbie. E aí a primeira coisa que você fala, tem que merecer? É ou não é? Então, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Tem que merecer. Então, você vai ganhar um presente no final do ano, olha, no Natal. Inclusive, se você vê desenho animado, filme, o próprio Papai Noel é uma condição, né? Como é que foi? Você passou de ano? Você obedeceu papai e mamãe? Você fez isso? Você mereceu? Então toma aqui o presente. E nós somos assim no dia a dia, sim ou não, gente? Você está na tua empresa, né? Você ganhou um prêmio lá, legal, um reconhecimento. Por quê? Porque você você chegava no horário, você não faltava escala, você fazia um bom trabalho. Então vem um reconhecimento que você mereceu, uma promoção, um aumento do salário, um reconhecimento. Sim ou não, gente? Né? Às vezes até para dar um presente. Você quer dar um presente para a Edvânia.
Aí você olha lá uma blusa, por exemplo, sei lá, poxa, aí você vê lá, poxa, Edivânia, eu quero dar esse presente, você combina com a Edivânia, a cara da Edivânia, mas ela não tá merecendo não, ela me deu um fórum um dia desse, me olhou atravessado, não vou dar nada. Nós somos ou não somos assim? Ou então, aí ela fala assim, pô, mas essa aqui tem a cara da Larissa, minha irmã, né? Ah, minha irmã merece, pô, peraí. Então, nós somos assim, seletista. A gente cresce a nossa infância até a nossa fase adulta tendo a ideia da meritocracia. Ou seja, do merecimento para ter coisas boas. Né? E no início da igreja do primeiro século, a igreja era assim que fazia. Olha, você quer ser salvo? Você tem que merecer. Como assim, padre? Você tem que vir para a igreja todo domingo na missa. Você tem que fazer lá... Eu nunca fui católico, então não sei como é que é os termos. Quem fala na língua, assim... Tem as hóstias, tem aquelas coisas todas, tem que se confessar pro padre. Você tem que fazer boas obras. Você faz caridade? Não faz nada, você não dá tchau assim, pô. Como é que você... Não dá nem R$1 pro pobre ali. Dá uma caridade, distribuir quentinha, né? Coisas boas. Distribuir lá a lasanha, né? Ô, mistério, ô, fala a Deus. Ô, Jesus. Deus tá... Ou seja, para você ser salvo, Diego, você tem que merecer, cara. Você não pode ficar falando palavrão por aí. Você tem que ter uma vida conta, você tem que pagar suas contas em dias. Você não pode ficar por aí brigando com os outros. Você tem que ter uma vida, né, correta. Né? Você tem que merecer para ir para o céu. Era isso que era ensinado. Só que aí um belo dia, Martinho Lutero, um dos mais importantes reformadores, mas houveram outros, a gente já falou sobre isso, ele olhou para a Bíblia, para esse trecho que a gente acabou de ler, eu vou ler de novo só um versículo. Olha só o que diz Efésios 2, versículo 8. Só ouça, olha só. De novo, eu poderia trazer vários versos aqui, que eles pegaram a Bíblia. De novo, gente, nessa época as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Só quem era muito inteligente, muito estudioso. E mesmo se a Marisa falasse assim, ih, achei um exemplar da Bíblia aqui perdido. Deixa eu ler. Pô, em latim, velho. Como é que se lê latim? Tá aí fora, não vai adiantar. Então, quando você tem o monopólio da informação, você usa como você que... E aí entrou a corrupção dentro da igreja. Olha só o que os reformadores encontraram. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o que ele deixou bem claro aqui o apóstolo Paulo quando escreveu essa carta? A salvação não vem pelas tuas obras. E olha só como é que ele, no verso seguinte, ele diz assim, ó, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É tipo assim, nós dois aqui, a gente quer parar de beber. Só um supositório, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente tá ali bebendo junto a vida toda. Aí, vamos parar de beber? Vamos. Beleza, 0 ou 1, tá. Aí eu consigo parar. E ele tem mais dificuldade, ele não consegue. E aí eu vou pro céu. E ele não. Ah, eu falo, lero, eu consegui ir. Eu consegui porque eu sou muito bom, melhor que você. É isso que Paulo está falando. A salvação não é por obra, para que ninguém fique se gloriando. Érico, o que você quer dizer com isso? Eu vou ser mais categórico para você se assustar agora. As tuas boas obras não vai te salvar. Érico, como assim? Existe uma grande possibilidade, Larissa, de vocês viverem uma vida correta, tudo dentro da lei, pagando suas contas direitinho, sem gato, sem nada. Pô, vou parar de beber, vou parar de falar para vamos viver uma vida regradinha, bonitinha, vou para a igreja todo culto, vou dar o dízimo, vou dar a oferta, vou viver uma vida ali, igual está escrito na Bíblia. Né? Não, escrito na Bíblia não, mas digamos assim, uma vida correta, vou dar esmola, eu vou, né? Vou ajudar as pessoas, eu vou distribuir quentinha de lasanha. Existe uma grande possibilidade de você fazer tudo isso e não ser salvo. Existe uma possibilidade de você ser essa pessoa boa, iluminada, as pessoas gostam de você, e você ser condenada para ir para o inferno, ficar ao lado do estuprador, um assassino. Agora surtou, Eric. Agora deu ruim, hein? Como assim, Eric? Por que a gente se assusta com esse tipo de afirmação? Porque a gente é criado, desde pequenininho, com a ideia da meritocracia. Se você fizer coisas boas, você não vai ficar de castigo. Né?
Se você mentir, você vai cair castigo. Então a gente sempre tem, se eu fizer coisas boas, eu vou ter coisas boas. Se eu fizer coisas ruins, eu vou ter coisas ruins. Sim ou não, gente? Faz sentido? E a gente entende que dentro da porta de dentro da igreja, a salvação é da mesma forma. E a Bíblia é categórica em dizer, não é. Érica, então, se não é minha boa ação... Inclusive, isso é interessante. O que tem de gente que pensa e age assim, não está no gibi. Tem pessoas que fazem boas ações, sim, porque são boas mesmo, querem fazer, beleza. Mas tem pessoas que fazem porque pensa, pô, a Edvânia tá me pedindo um dinheiro. Pô, eu vou dar aqui R$1.000 para ela. Não... Eu vou dar, né? Vou dar aqui porque, sei lá, né? Pô, eu quero ir pro céu, né? Então eu vou dar uma moral aqui, né? Pô, eu vou, sei lá, passou um mendigo ali, eu vou dar uma cesta básica para ele, porque Jesus está me vendo, eu quero agradar a Deus, né? Jesus está me vendo. Jesus, ó, hoje em dia é o Instagram, né? Já viu gente assim? Que faz boa ação e fica, né? Quer mostrar para as pessoas que está fazendo. Então, às vezes, a gente faz para com Deus. Deus, ó, tô ajudando aqui, hein? Ó, eu tô distribuindo minhas lasanhas aqui, hein, Jesus? Ó, você tá vendo, né? Separa um lugarzinho para mim pro céu aí. Inclusive, você tem uma noção de como isso é grave? Foi nessa época, nesse meio tempo, que criaram um negócio chamado indulgência. Lembra o que era indulgência? Era quando o alto clero da igreja vendia a salvação. Literalmente. Depois pesquise e deixa isso quieto, deixa isso pra lá. Existe. O que é indulgência? Era assim, o padre chegava, Maria, você quer ir pro céu? Quero, padre. Isso aqui é difícil entrar lá, hein? É mesmo, padre? É. Você tá pecando pra caramba. Que isso, padre? Mas o Jesus não me perdoa, não? Perdoa, minha filha. Então, padre, eu quero ir pro céu. Então, Jesus perdoa, mas pode acontecer de você chegar lá no céu e ainda ter alguma coisa para você, alguma penalização lá no céu. Gente, pesquisa, isso não é coisa da minha cabeça. É mesmo, padre? E o que eu tenho que fazer então? Ó, eu tenho um documento aqui, tá? Chamado indulgência. Tá aqui a rua que você vai morar, o endereço. Aí é exagero meu, tá? Mas tem tudo bonitinho. É só você assinar. E no caso esse aqui, você quer de frente para a praia, ou você quer do lado direito do trono, você quer uma visão para os anjos, como é que você... Ah, aqui tá, R$10.000. Pô, padre, eu não tenho esse dinheiro, então você vai pro inferno. Não, padre, peraí, eu vou ter que vender minha casa. Faz o que você quiser. Tá aqui, 10 mil. Por que existia isso? Vocês já ouviram falar da Basílica de São Pedro, em Roma? Famosíssima, né? Lá em Roma mesmo. Gigante, enorme, coisa linda. Foi construído nessa época e o alto clero precisava de quê? Até hoje isso tem, né? Precisava de dinheiro, então vamos extorquir o miserável do povo, pobre, burro, analfabeto. Vamos inventar essa história, né? Então, gente, é por isso que eu falo, quando você conhece isso aqui, por que eu insisto, abra, leia, estuda? Porque quando você conhece a palavra de Deus, vem um maluco inventar história, você fala, não, tá errado isso aí. Agora, quando você não conhece, qualquer pessoa vai te enganar fácil. E aí, gente, a gente vê, aí como ela falou, a gente abre na internet, a gente vê cada maluquice sendo inventada, e o pior de tudo, a igreja cheia. Você fala, gente... Tem. Até hoje, né? Não é assim, não. É assim que eu me explico. Ele vai me explicar direitinho. Ele você vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você está assim. Exatamente. E eu não sei, como eu disse, eu quero falar. Lá em Oséias está escrito assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por isso que o primeiro pilar que a gente falou é a palavra de Deus, gente. Quando a gente conhece a palavra de Deus, aí talvez a gente caia no seguinte engano. Não, essa de palavra de Deus é para quem é pastor, para quem é presbítero, para quem tem um alto cargo. Não, eu sou uma pessoa comum, eu só quero ficar assistindo. Não. A palavra de Deus é para todos. Porque quando você conhece... Porque, aliás, Eric, mas tanta coisa... Jesus mesmo disse que isso ia acontecer. Jesus disse, gente, vai haver um tempo que vai ter muitos falsos profetas, falsos mestres. Não só Jesus, o próprio Paulo, lá em Timóteo, vai dizer, gente, vai ter um momento... Paulo vai falar para um iniciante ao pastor chamado Timóteo. Ele vai falar assim, olha, Timóteo,
Vai ter um momento em que as pessoas vão se aglutinar perto de mestres que só falam aquilo que elas querem. Tem isso ou não tem? E a palavra, quando é pregada, não. Isso aí dá coceira na minha vida. Pecado, inferno, não quero saber disso não. É o que é? É vitória? Vitória, eu vou conseguir. A prosperidade, eu vou ficar rico, eu vou botar aqui 100 de oferta, eu vou ganhar 1000. Ou seja, e isso acontece hoje. As igrejas que prezam por pegar a palavra de Deus na íntegra, você vê entregas baratas, as pessoas não querem. Mas se eu chegasse aqui com essa proposta de ficar rico, essas parafernália toda, ia ter gente aqui lá na calçada, do outro lado da rua para assistir. Já sei que tem profecia. Larissa, eis que vejo. Você rica, uma Mercedes na garagem, mas tem que dar uma oferta de R$1.000 aqui. Então, gente, Eric, existe isso dentro da igreja? Infelizmente. Era para acontecer? Não. Vocês já viram algum filme, alguma história, né, quando Jesus, certa vez, ele chega no templo, que hoje seria uma igreja, e vê um monte de gente vendendo um monte de coisa, e ele fica furioso, ele derruba tudo, já viram isso? Naquela época já tinha, não vai ter hoje. Infelizmente, o homem é corrupto, ele vai fazer essas coisas. Enfim. Desculpa, não entendi. Que eu, assim, do pastor, né, que ele chega assim, porque eu vi que você tá assim, que isso tá acontecendo, que não sei o quê, que bererê, que tá acontecendo isso com você, que vai acontecer isso, que você é assim. Essa é a figura do profeta. Existe. Se você pegar na Bíblia, existem vários, Jeremias, Isaías, existem vários homens. O que é profecia? Só fugindo um pouco do tema, mas só para responder. É quando Deus usa alguém para falar com você. Às vezes ele quer falar com você, te dá uma resposta, te fala uma coisa, mas você é cabeçuda. Você não quer ouvir, você é teimosa, não sei o quê. E Deus fala assim, como é que a Larissa vai me ouvir? Aí ele vai, Diego, vem cá. Oi, senhor, tô aqui. Fala para essa menina teimosa que é isso. E ele levanta, Marissa, deixa eu me falar um negócio aqui. O que é? Que isso. Então, isso existe. Deus usa pessoas para falar. Mas, você sabe também que o homem é corrupto. Então, sim, isso pode ser usado de forma indevida para enganar as pessoas. Infelizmente. Por isso, volto a isso aqui. Quando você tem uma coisa chamada discernimento espiritual, quando o Espírito Santo habita dentro da sua vida, do seu coração, ele vai confirmar. Ele vai te falar assim, isso é mentira. Sai fora. Já aconteceu da gente no culto. E a gente sente quando é a verdade, quando é quando o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está com você, ele te diz. Mas quando você não tem o Espírito Santo? Existe uma coisa chamada espírito de adivinhação. Maligno. Porque, gente, vamos lá. Vocês acham que se o diabo aparecesse chifrudo, feio, fedorento, com um tridente na mão, e fala assim, vamos dar uma volta, você ia? E se ele vir lindão, olhos azuis, louro, aquele perfume importado, para na sua garagem, para que assim, vamos dar uma voltinha? Se ele fizer assim... Você vai. É Lúcifer, Né? Ele é tudo bem arrumado, né? A Bíblia diz que... A Bíblia diz que o demônio ele tem poder de se transformar, se transformar não, se fantasiar, né? Em um anjo de luz. Então, quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente é facilmente enganado. Posso contar uma igreja que eu fui? Rápido. Ele estava na igreja no início do vídeo, aí chegou um profeta lá, e uma filha ele profetizar. Aí na minha vez eu tô parada lá, o que acontece comigo? Eu não quero saber, eu acredito ali. Ele tem cara de charlatão. Aí depois, você, a minha foi da Jesus. Volte com Jesus, largue a bebedeira, largue o vinho, largue a prostituição, largue os amantes. Não, eu? Deu uma confusão no seu olho depois disso. Por quê? Aí ele falou assim, eis que eu falei, eu? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca diamante, nunca bebi nada. Eu saiu pegadinho e falei, pegadinho, mas não vi não. Nem que ela me desesperar.
Então, assim, sim, isso acontece. Por isso que a gente precisa, aí entra esse ponto. Quando você cria um relacionamento com Deus sem esses alicerces, e você, por exemplo, passa por uma situação dessa, o que você vai fazer, Marissa? Nunca mais eu volto. Isso é uma de igreja, tudo mentira. Isso aí é tudo pro pastor ficar rico. Aí, o pastor tá com carrão aí, ó. Tudo dinheiro dos irmãos. Isso tem em alguns lugares? Tem. Mas todos são assim? Não. Mas aí você quer saber disso? Não. Você quer virar as costas e falar, é tudo igual. Sim ou não, gente? Agora, quando você começa a criar um relacionamento com Deus, com base nesses princípios, nesses pilares, você vai ver por isso e vai falar, sai demônio, em nome de Jesus, vai pro quinto dos infernos, deixa eu viver minha vida aqui com Deus. Isso não vai te abalar. Alguém vai levantar uma profecia falsa e falar, isso não é de Deus não, sai, tchau, vou continuar aqui. Agora, quando você não tem, você fala, ai meu Deus, e aí cai, se arrebenta todo e bota a culpa em Deus depois. Sim ou não? Então, o que é? O que falavam? Você tem que merecer a salvação. Era uma grande falácia. E quando os reformadores olhavam, não é merecimento. A salvação não tem a ver com quanto você dá de oferta, com quanto você dá de dízimo. Não que isso não seja importante. Não. Tudo isso, boa ação, dar quentinha, lasanha, né? Ajudar as pessoas, tudo isso é lícito, é válido, é louvável, mas não é isso que vai te salvar. Eric, beleza, eu entendi. Se nada disso vai me salvar, se o mérito, meu próprio mérito, não vai me salvar, o que vai? Aqui no mesmo texto. Eu vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos. E o que é graça? Agora a gente entra. O que é graça, Marissa? Vamos pensar, a palavra graça. O que é graça? Palavra graça. Você vai falar assim, de graça. O que é de graça? Imagina, pronto, vou botar a Edivânia. Ela tá lá fazendo as quentinhas dela, as lasanhas. Eu falo quentinhas, tá fazendo o escondidinho dela lá. E ela resolve falar assim, hoje eu vou fazer uma doação para ir pro céu. Não, mentira. Aí ela vai botar uma placa, ela vai botar uma placa lá no portão dela. Lasanha de graça. Presta atenção, lasanha de graça. Ela vai botar lá uma mesinha, vai botar várias coisinhas, lasanha de graça. Aí a pessoa tá lá andando, o vizinho que ela gosta muito, que ela quer um bem a esse vizinho, vai passar em frente e vai olhar a Edivânia lá, igual aquela bancada do Chaves, tá vendendo churros, tá ali, uma limonada, e passando assim, lasanha de graça. Ele vai passar e vai olhar, de graça? É. O que eu faço para ter uma? Aí ela vai falar, nada, é de graça, toma. Poxa, mas eu não tenho que pagar nada. Não, é seu, pode comer. Oh, legal. Aí passou outro vizinho, que ela já não gosta muito. Já tiveram uma briga. Não, é a suposição, tá? Pelo amor. A suposição. E aí chega o vizinho, olha bem assim. De graça, é? Ela, de graça. Eu não vou com a sua cara. Tudo bem. Pega. Ué, mas eu não gosto de você. Tudo bem, mas é de graça. Pode levar. Ou seja, qualquer pessoa pode levar de graça, mesmo sem merecer. Por quê? Porque é de graça. O que é graça, então? Graça é um favor que alguém vai te dar, que você não merece. Vou dar um exemplo. Outro exemplo. Não sei se você sabe, dentro da Constituição Brasileira, existe um artigo lá que diz que o presidente da República, ele pode, em algum momento da história, eu não vou saber todos os detalhes, conceder graça a um preso. Normalmente um preso político. Então, alguém que foi preso lá, um exemplo, tá? Edivânia foi presa. Um exemplo, a governadora foi presa. Aí o presidente vai olhar, não, vai lá com o Congresso, faz todo um parâmetro, que não vou entrar no detalhe, então ele tem o poder de dar graça. Alguém vai falar assim, não, mas ela cometeu o crime, ela está presa justamente. Não, mas eu sou o presidente, eu tenho esse poder de liberar um criminoso, mesmo sem ele merecer. E isso aconteceu nos tempos bíblicos. Quem lembra da cena que Jesus está sendo crucificado? Aliás, antes está sendo julgado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não queria, ele não viu nada de errado naquele homem, e o povo está lá, crucifica-o, crucifica-o. Então, havia um costume, no período de Páscoa, que o governador poderia pegar um prisioneiro qualquer, um só, à escolha do público, abrir as portas da cadeia e liberar. Isso era normal. Ou seja, ele concedia graça a um prisioneiro.
Aconteceu com Jesus. Então ele chegou, pegou um preso, condenado justamente, chamado Barrabás. Ele falou, ó, o que vocês querem, Jesus ou Barrabás? Esse aqui é criminoso mesmo, esse aqui pagou crime de morte, crime sei lá de quanto tempo. E o povo, não, solta Barrabás. E Barrabás, mesmo sem merecer, recebeu a graça. Então o que é graça? É um favor que você recebe, mesmo sem você merecer. Então, agora vamos voltar para cá. O que Paulo está querendo dizer, Marisa? Está falando o seguinte, a salvação não é pelo seu mérito, não é porque você paga as suas contas em dia, não é porque você não sonega na tua empresa, não é porque você dá esmola, não é nada disso. É pela graça. Não é por merecimento. Deus falou assim, olha, eu estou dando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para morrer. Para quem? Para um a outro? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele derrama graça para todos os judeus, para todos os branquinhos, louros de olhos azuis, para toda a graça. Ou seja, todos nós estamos cobertos dessa graça e podemos ser salvos mesmo sem merecer. Ué, Eric, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, Jesus já morreu na cruz, beleza. Então, a salvação é pela graça, Então, não é pelo meu merecimento? Não. Então, posso fazer tudo adoidado aí e eu vou ser salvo? Não. Ué, mas não é de graça? Calma, porque tem um detalhe aqui. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A gente precisa entender direitinho. A gente precisa entender que é graça, na prática. Para a gente entender de fato o que é graça, a gente precisa desenhar algumas coisas aqui. Primeiro, quem é Deus? Quem é o autor da graça? Lembra? Graça é quando alguém dá um favor. O Eric chega lá na loja da Marissa, fala assim, Marissa, eu preciso comprar essa caixa d'água, mas eu estou sem dinheiro. Ela fala, tá bom, você é gente boa, bonito, gente boa e tal. Toma. Pode levar de graça. Eu estou fazendo uma graça para você, pode levar, não precisa pagar nada. Então, ela é a autora da graça, ok? Então, quem é o autor da graça que nos traz salvação? Deus. Quem é Deus? A gente fez uma série de mensagens falando sobre isso, mas resumindo, Deus é um ser onipotente, ele tudo pode. Deus, ele é onisciente, ele tudo sabe. Tudo, não tem nada que ele não saiba, até o que você está pensando agora. Você pode esconder uma coisa de mim, mas dele não esconde. Deus é onipresente. O mesmo momento que ele está aqui recebendo a nossa adoração, ele está lá na guerra de Israel, ele está lá no Japão, ele está lá na casa do Sol, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também é um Deus provedor, que ama prover os seus filhos. Ele também é um Deus... Deixa eu ver o que eu anotei aqui, que é tanta coisa, mas eu anotei algumas coisas aqui para facilitar. Ele, cadê? É um Deus amoroso, é um Deus que ama o seu povo. É um Deus que traz paz. Lembra que a gente falou sobre paz? É um Deus que traz paz aos seus filhos. É um Deus que a Bíblia também chama, que ele é um Deus santo. Não somente santo, mas é 3 vezes santo. Quando o santo está diante do trono, ele fala santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer? Que o grau de pureza de Deus é altíssima. Ele é tão alto que a Bíblia, quando vai descrever os serafins, ele vai falar assim, olha, eu vi ao redor do trono, do Todo-Poderoso, seres que tinham 6 asas. Com 2 eles estavam voando. Com as outras 2 ele estava cobrindo o rosto. Nem os próprios serafins que estão ali do lado do trono conseguiam olhar para a majestade de Deus. Que se eles fizessem, eles poderiam morrer. Tamanha santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é tão santo que ele encontra defeito até nos seus próprios anjos. Tem noção do que é isso? Deus consegue... A gente é pecador, ok, mas anjo, que a gente... Não sei se ele assiste, tudo bom, né? Deus encontra defeito até nessas criaturas, de tão santo que ele é. Abacuque vai dizer que Deus é tão santo que não pode sequer contemplar o mal, de tão santo que ele é. Então, o ser que a gente adora aqui, que a gente levanta nossas mãos para adorar, que a gente aprende, que a gente lê aqui sobre ele,
Ele é santo, santo, santo. Poderoso. Mas ele é um Deus que também é um ser. Ele também tem sentimentos. E ele também é um ser alegre, que se alegra. Mas também é um Deus que se ira. Que é isso, Eric? Deus fica irado? É muito. Eric, o que deixa Deus irado? Só tem uma coisa que deixa Deus irado. Sabe quando você fica irado, que você solta até... Você fica explodindo com tanta raiva? Tem uma coisa que deixa Deus irado. Só uma. Só uma, Eric? Só uma. Poxa, então é difícil deixar Deus irado. Só uma coisa. O que é? Pecado. Só isso. Deixa Deus irado. Por quê? Porque ele é um Deus santo. Ele não pode contemplar o mal. E o que é pecado? Desobediência. O que é pecado? Eu tenho uma lei que fala assim, você não pode roubar. Né? Eu vou lá e roubo. O que eu fiz? Pequei. Ou seja, e a Bíblia vai dizer, beleza, entendemos um pouco quem é Deus, resumidamente. Agora vamos falar, quem somos nós? Quem é você, Diego? Quem é você, Larissa? Nós somos meros pecadores. Que a gente não sabe fazer outra coisa a não ser pecar. Quem já pecou hoje aí? Vou levantar minhas duas mãos assim, minhas duas pernas, tudo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado está correndo aqui na nossa veia. Nós somos pecadores. O que é o homem? O homem é mentiroso. O homem de uma maneira geral, ser humano. Isso inclui nós. O homem é mentiroso. Corrupto. Eu estou falando da gente, tá? O homem... Érica, eu não sou isso tudo, não. E nos pensamentos? Que Deus são o nosso pensamento. Quer ver? Se eu pegar você, falar assim, vou pegar a Edvânia. Edvânia, eu vou botar um negócio aqui no teu cérebro. Vamos ligar aqui o Data Show, cinema. Vamos passar aqui tudo que você já pensou na vida inteira. Você acha que a galera ia gostar de ver? Ou seja, nós não pecamos apenas nas nossas ações, mas aqui. Porque a gente é nojento, a gente é sujo. Mesmo quando a gente quer acertar, a gente... É ou não é? Ou seja, o homem é corrupto por natureza. Mas ele sempre foi assim? Deus criou o homem assim? Não. Deus, quando criou o homem, chamado Adão, criou o homem perfeito, limpo, puro. Tão puro que lá em Gênesis vai dizer o quê? Que o próprio Deus, santo, 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 toda tarde ele descia para o Éden para conversar com Adão. E aí, Adão, como é que foi seu dia hoje, cara? Ah, Senhor, hoje ele conversava assim, tete a tete com Adão. Você tem noção do que é isso, gente? Conversar tete a tete com o Criador todo santo dia. Mas só tinha uma coisa que Adão não podia fazer. Deus colocou um jardim, com tudo. Adão não precisava nem plantar. Ele olhava, uma maçã. Ih, legal. Comia. Ele não precisava plantar, não suava, não precisava nada. Ele só pensava, já vinha sabe? Gente, você tem noção do que você vê um leão? E aí, vamos brincar com o leão aqui. E o leão não te comer? Os leões eram herbívoros, né? Herbívoro não, como é que fala? É vegano, sei lá, né? Imagina. E Adão só não podia fazer alguma coisa. Comer de um fruto chamado fruto da árvore da vida, não, do conhecimento do bem e do mal. Ele falou assim, olha, você pode comer de tudo, Adão, mas essa aqui não. Ok? O que Adão faz? Aí vem a serpente, a Eva, você já conhece a história. Quando isso é o quê? Por quê? Porque Deus falou, não come. Quando tem uma regra, e você quebra a regra, isso se chama pecado. Pecado nada mais é do que transgressão de uma lei. E aí, a partir desse homem Adão, entra o pecado. E Deus fala, a partir disso agora, todo mundo que vier após você vai vir contaminado. Porque contaminou a fonte. Contaminou a fonte. Exatamente. A Bíblia diz, em pecado concebeu a minha mãe. Então, o bebezinho que nasce, tudo bonitinho, já nasce no pecado. Entendeu? Ele não tem a consciência, o bebê, ok, mas o pecado já está correndo. Ele crescer, você vê um menino crescendo, aí você começa a observar, às vezes ele fala uma coisa, tem uma atitude, você fala, o
que está acontecendo com essa criança? Como é que... A corrupção já nasce junto, já vem junto, já vem de brinde. O pecado já nasce com a gente. Culpa de quem? De Adão. Adão deixou essa herança. Eva, né? Adão e Eva. Que a Eva deu ouvido à serpente, mas o Adão deu ouvido a Eva. Né? Então, nós somos corruptos por natureza. Agora eu te pergunto, Marissa, o que nós, seres humanos, pecadores, corruptos, mentirosos, o que é mentiroso? A gente pode mentir coisas grandes, mas não existe mentirinha e mentirão, concorda? Alguém fala assim, ô Diego, alguém chama aqui, ô Diego, tá aí? Ah, o Diego, ih, caraca, o agiota, não fala que eu não tô. Você acha que para Deus tem pecadinho e pecadão? Não, pecado é tudo a mesma coisa. Então o mentiroso para Deus é a mesma coisa, o cara tá assassinando. Que isso, Eric? Lógico. O que diferencia um do outro? As consequências. Ok? Então, o que nós, seres humanos, corruptos, sujos, nojento, fedorento, um saco de estrume que somos, merecemos de um Deus 3 vezes santo? Eu vou ser bem sincero. Eu ouvi isso uma vez e eu falei, cara, eu tomei um choque quando eu ouvi, mas eu falei, cara, pior que é verdade. Se eu tô aqui pregando pra vocês aqui, abre um buraco e eu caio, Deus fala assim, você vai pro inferno agora, eu tenho que ir descendo, batendo palma e dando glória a Deus. Por quê? Eu falo, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor foi justo. Porque a condenação é o que eu mereço. Ou não? É o que a gente merece. Condenação. A gente é mentiroso, a gente é corrupto, a gente é tudo de ruim. Como é que a gente vai morar ao lado do Criador 3 vezes santo? Não faz sentido. Então o que eu mereço, o que vocês merecem, é o lago do fogo de enxofre. Ficar queimando no colo do capiroto. Por merecimento. Ok? Até aqui tudo bem. Aí entra o quê? Jesus pega e fala assim, ô Diego, olha pra você, dá vontade de te dar uns tapas, Diego. De te arrebentar, Diego. Tanta cagada você está fazendo. Mas sabe uma coisa? Não importa a quantidade de pecado que a gente cometa. Nada muda o amor que ele tem por nós. Ele olha para assim, Diego, você não merece. Mas eu te amo muito, cara. Eu te amo demais. Eu quero te salvar. Eu quero te ver feliz. Então eu vou fazer o seguinte. Mas tem um problema. A gente vai falar disso mais semana que vem, mas o Deus que se ira por causa do nosso pecado, ele fala, eu preciso descarregar essa ira. E o certo é o descarregar a ira, ninguém provocou a ira, ok? Mas eu amo ele, cara. Se eu descarregar minha ira nele, ele vai Diego pra tudo quanto é lado. Então eu não quero fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar meu único filho, tá bom? Meu único. Meu filho amado, querido. Eu vou pegar para te salvar. Eu vou despejar a minha ira nele. Pronto. Descarreguei minha ira. Agora, a culpa que você carregava foi transferida para ele. Daí vem aquela expressão, Jesus morreu no nosso... A gente vai falar mais disso na próxima semana. Então agora você que era culpado, agora é inocente. Entendeu? Isso é... Você merecia? O que você fez para merecer para Jesus morrer no seu lugar? Nada. Nada. O que a gente fez? Nada. Mas Jesus foi lá e morreu. E isso nos dá condição para a gente levantar a cabeça, sim, em Jesus. Somos salvos. Então é isso que ele fala. A graça, vocês são salvos pela graça. E olha só que interessante aqui, eu vou ler só rapidão aqui, Romanos 3, não precisa nem abrir, que eu vou ler aqui rapidão para vocês, ó. Cadê? Romanos, capítulo... Cadê Romanos? Sumiu da minha Bíblia, aqui. Romanos capítulo 3, olha só, interessante. Diz assim, ó, Romanos 3,
verso 23, vai dizer assim, ó. Não é isso que eu queria ler, não. Cadê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, em outro livro, eu fui agora para Romanos, ele fala a mesma coisa que o outro já escreveu em Efésios. Ou seja, o que é justificado, Diego? É tornar você justo. É você cometer um crime, por exemplo, você assassinou alguém. Aí você senta na cadeira, você vai ter um juiz, vai ter gente para te condenar. E aí, vamos supor, supositório, tá? Aí na lei diz assim, olha, no nosso país, quem comete o crime que ele cometeu, a pena é morte. No Brasil você sabe que não tem. Nos Estados Unidos tem alguns crimes que tem. Você tem pena de morte. Cadeira elétrica, um monte de coisa. Esse crime que o Diego cometeu é pena de morte, Diego. Você cometeu mesmo? Fui. Tem prova, tem testemunho, tem foto. Então não tem jeito. Você vai ser condenado. Porque você merece. E quando ele vai sentar para receber a pena justa pelo seu pecado, aparece alguém. E fala assim, não, para tudo. Por que ele está sendo condenado? Porque ele matou, ele fez isso. Não. Faz o seguinte. Pode levantar, Diego. Pode ir. Pode vir. O juiz vai falar, peraí, você é doido? Você não fez nada. Você não cometeu nenhum erro. Esse homem, ele pecou, ele errou. Ele merece estar sentado aqui e morrer. Eu falei, não, mas eu amo ele. Não quero que ele morra. Eu vou morrer no lugar dele. Peraí, tem certeza? Porque se ele sair por aquela porta, ele vai sair justificado. Ou seja, ele era condenado por causa do seu erro. Mas se você está pagando o preço dele, ele vai passar aquela porta como justo. Como alguém que nunca pecou. Tranquilo, de cabeça erguida. É isso que você quer? Sim. Foi isso que Jesus fez pela gente. Então, o que ele fala assim? A redenção. Então a gente volta ao ponto do início da nossa conversa. Eric, a minha boa ação não vai me salvar? Não, porque eu não mereço. O meu dízimo, a minha oferta que eu dou na igreja não vai me salvar? Não, porque você não merece. Tudo que eu faço de bom, as minhas contas pagas, não vai me salvar? Não. E o que vai me salvar? A graça. A graça. Mediante a redenção. Então, Érico, o que vai me salvar? Jesus. Não é Ave Maria, não é o São Jerônimo, não é o São Pedro, São João, não é o Papa, não é o pastor, não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Nova Vida, nada disso vai salvar. Que isso, Eric? Eu estou lá com a minha carteirinha na Assembleia de Deus, isso não vai te salvar. Não, mas o pastor me batizou, eu mergulhei, quase me afoguei e tudo. Isso não vai te salvar. O que vai te salvar é a fé em Cristo Jesus. Você entender que ele morreu por você, para que você tivesse uma nova vida. Antes era pecador, e agora, não, eu estou livre do pecado. Quando a gente entende isso, a gente passa por um processo de salvação, regeneração, de mudança de vida. E aí, antes, eu praticava boa obra para ser salvo. Agora, eu sou salvo. E essa salvação, eu tenho Deus no meu coração, automaticamente eu faço o quê? A boa obra. Entendeu? Antes eu distribuía minha lasanha. Eu distribuía minha lasanha porque eu queria ir para o céu. Agora não, eu fui salvo, Jesus entrou na minha vida. E eu decidi dar lasanha de graça para todo mundo. Eita glória! Aleluia! Tomara que minha pregação toque no coração. Então, gente, a salvação, nós não temos poder para nos auto-salvar. Não tem nada que você possa fazer. Vai fazer isso. Mas ter a fé. Percebe como tudo se interliga? A palavra de Deus, a fé, agora a graça, tudo interliga. Então, a fé, eu acreditar em Jesus. Eric, eu acredito. Então, se você acredita, você vai agir de acordo com o que você acredita. Não foi o que a gente falou semana passada sobre fé? Fé é isso.
Vai, Eric, dá o próximo passo. Mas eu não estou vendo o chão. Então você não tem fé. Sério mesmo? Mas ele vai sair, não vai? Então, Eric, você tem fé? Tenho. Jesus morreu na cruz. Morreu. Para te salvar. Amém. Então você vai dar um passo de fé. Mas eu não estou vendo nada, Eric. E se der errado? Então você não tem fé. Eu tenho que parar de beber? É. Eu tenho que parar de fumar? Eu tenho que largar as coisas que são ruins e são pecado. Eu sei que é pecado, mas eu gosto de fazer? É. Rapaz, é difícil, hein, Eric? Por isso que você precisa de fé. Que é certeza que você vai botar o pé, o chão vai vir e você não vai cair para se machucar. Porque Jesus vai te segurar. Eric, eu não aguento viver sem isso aqui. Calma, Jesus vai ser suficiente. Ele vai suprir aquela necessidade. Faz sentido? É a redenção em Cristo Jesus que faz a nossa vida dar um salto daqui para lá. Hoje eu sou pecador, mereço o inferno, mas através de Jesus eu sou salvo e justificado. Essa mensagem vai continuar semana que vem, porque a gente vai falar do terceiro, do quarto. Então o terceiro vai para o quarto, tá? Então fique de pé que eu vou orar por você.